Pessoal, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas Titãs teve um episódio bom! Eu não acredito nisso! Eu disse pra vocês que eu mantenho esperança, eu acredito. Eu vou sempre acreditar e eu vou sempre voltar, porque Titãs tem que ter esse negócio, é amor e ódio. Vai ter que ter um episódio bom pra fazer a gente acreditar, e depois vai ter o pior episódio de todos os tempos. É sempre assim. Mas esse episódio 9 foi o melhor episódio da quarta temporada até aqui, e foi o melhor episódio envolvendo o Mutano em todas essas temporadas. O que, convenhamos, que não é lá muito difícil, porque o Mutano não teve muitos episódios focados nele em 40 episódios. Mas agora chegou o momento do Mutano brilhar, porque teve algumas coisas nesse episódio que são inacreditáveis. Eu não pensei que iria acontecer. O Mutano se transformou numa luta em mais de 2 animais. No meio da luta, ele tá como um gorila, depois vira um pássaro, depois vira um tigre. Eu não acreditei nisso, velho. Me belisca porque eu achei que tava sonhando. O impossível aconteceu. Uma cena boa de ação do Mutano. Eu até pensei que eu tava vendo o desenho ali, com o Mutano se transformando do jeito que tem que ser. Não aquela bobagem dele ficar pelado, ter que trocar de roupa pra virar um animal e depois fazer piada. Chega disso, 3 temporadas, acabou isso, aleluia. Agora a gente pode ter o Mutano que se transforma em animais e que tem cenas de ação com o Mutano. É claro que o efeito especial de uma série como Titãs nunca vai ser excelente. Se pá, vai ser bom no máximo. Mas eu não tô nem aí com CGI. É só fazer o Mutano se transformar num pássaro, enquanto que ele era um maldito tigre, depois ele é um gorila, que já é o suficiente pra eu ser feliz, entendeu? É só isso que eu peço dos Titãs de vez em quando. E esse episódio, gente, sim, ele abraçou o Mutano de um jeito que nunca tinha acontecido antes da série. E eu sei o porquê. Esse episódio foi escrito pelo ator que faz o Mutano. Não foi escrito pelo pessoal da série, não. Foi pelo ator do Mutano. E vocês vão ver que o tom desse episódio, ele é completamente diferente de todos os episódios da quarta temporada. Ele é muito mais Titãs. Mas também teve uma outra coisa que aconteceu nesse episódio, que é o Mutano viajando pelo multiverso da DC, vendo coisas do Flash da CW, Shazam do DCU, o Mutano dos Jovens Titãs em ação. É isso mesmo, assim, esse episódio assim teve de tudo, é uma maluquice total, insano. O que Titãs tinha que ter sido desde a primeira temporada. Cometendo os erros? Sim. Fazendo alguns absurdos no lore da DC? Fazendo. Mas errando com o coração. Erra rasgando a história dos personagens, fazendo o Dick Grayson ser um assassino cruel, que não se importa com a morte, que no dia seguinte se importa, que depois não se importa mais. Aí eu fico brabo. Mas assim, ó, vamos deixar a negatividade dos Titãs de lado, porque hoje não tem coisa negativa. Hoje tem positividade com os Titãs, porque deu certo. Tem coração, sim, tem coração. Então assim, ó, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos começar. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, por tudo que eu já sofri com Titãs. Porque uma hora eu ia ter que ter essa recompensa de ter um episódio bom. Não tínhamos um episódio bom de Titãs desde aquele episódio preto e branco. Então eu peço, por favor, o comentário e a curtida de vocês. Muito obrigado. Beleza, então assim, ó, esse é um episódio 100% focado no Mutano. Até vai aparecer a Ravena, mas tá dentro do contexto do Mutano. E assim, ó, o episódio já começa surpreendentemente com um flashback do Mutano criança. E esse Mutano, ele tá no zoológico perdido dos seus pais. Até a pessoa ali do zoológico que aparece para ajudar ele tem medo de que ela o abandone. Por isso ele quer sempre estar junto com alguém. E essa daqui meio que vai ser a questão da jornada pessoal do Mutano do episódio, e que é totalmente coerente com a história do Mutano nos quadrinhos. E essa é uma das coisas que eu achei tão legal assim da história. Porque esse episódio vai desenvolver sim o Mutano, mas ele também vai ter toda uma metáfora sobre o Mutano dos quadrinhos. E cara, eu achei isso realmente surpreendente. Esse flashback que o Mutano tá tendo é por causa do vermelho, que é aquela força vital dos animais que tem dentro da DC. E que a gente já tinha comentado antes nos episódios. E agora no início desse episódio a gente descobre que ele é puxado pra fora do vermelho pelo Freedom Beast, que é esse cara aqui com essa máscara, e que a gente já tinha visto ele durante a temporada, que ele é aquele cara que conversou com o Mutano
e que tinha feito a referência da Vixen do Homem-Animal. A gente até tinha comentado que a gente achava que ele era o Freedom Beast, e agora com esse episódio confirmou, ele é o Freedom Beast, e que mora nessa caverna no topo de uma montanha. Enfim, o que acontece é que o Freedom Beast, ele quer a ajuda do Mutano para uma coisa. Ele diz que o Mutano foi escolhido pelo Vermelho, e que, portanto, é o destino do Mutano proteger toda a vida animal do planeta Terra. E nessa conversa que ele vai ter com o Mutano, ele vai revelar que o elmo que ele tem, esse capacete do Freedom Beast, foi entregue pelo Maxwell. Que, para quem não sabe, Maxwell, na verdade, é o nome de um outro herói da DC, o B'Wana. E que muitas pessoas lembram com muito carinho pelo episódio que ele tem do Batman Brave and the Bold, porque tem um episódio lá que ele se sacrifica. E ele morre, porque é um episódio muito bom. Mas bem, nesse universo dos Titãs, o Freedom Beast é o sucessor do B'Wana. E eles que estão encarregados de proteger o Vermelho. Contudo, pessoas como o B'Wana e o Freedom Beast, eles só conseguem se conectar com o Vermelho através do elmo. E isso é diferente de outras pessoas, como o Mutano. O Mutano consegue se comunicar com o Vermelho apenas pelas suas habilidades meta-humanas. E aqui, inclusive, vai ter dois nomes que eles vão fazer referências a personagens da DC, como o Homem-Animal e a Vixen. E essa citação para o Homem-Animal vai fazer todo um sentido quando apareceu o Grant Morrison no final do episódio, porque foi Grant Morrison que fez a run mais importante do personagem lá na década de 80. E assim, a referência do Homem-Animal também não vai ficar só por aqui, porque essa história ela está se baseando um pouco numa HQ específica do próprio Homem-Animal do Grant Morrison. Depois, inclusive, a gente vai ter essa cena aqui que vamos ver várias outras pessoas que também herdaram o elmo. E essa pessoa no meio aqui, eu acredito que seja o Maxwell, o próprio B'Wana. Mas assim, ó, o Mutano, ele tá ali meio que contra a vontade dele. Ele quer voltar logo pros Titãs para poder ajudar eles. Porque ele lembra que estava acontecendo aquela batalha dos Titãs contra a Igreja do Sangue, e ele não quer abandonar a família dele. Mas o Freedom Beast precisa do Mutano para fazer um negócio. E o Mutano até tenta invocar de novo os poderes do Vermelho para fazer o mesmo portal, mas o Freedom Beast vai revelar que ele ainda não tá com 100% dos seus poderes de volta. E para recuperar 100% dos seus poderes, ele vai ter que ajudar o Freedom Beast numa tarefa e também entender o significado do Vermelho. Ele vai revelar para o Mutano que a família dele também morreu pela mesma doença que os pais do Mutano, que é aquele vírus Sakutia. E esse é aquele vírus que está diretamente relacionado com a origem do Mutano. No universo dos Titãs aconteceu um pouco diferente, porque quem curou ele desse vírus foi o Dr. Niles Caulder, que é lá o chefe da Patrulha do Destino. E é aí que o Freedom Beast revela uma bomba. Ele diz que esse mesmo vírus está sendo desenvolvido num laboratório que fica na cidade ao pé da montanha que eles estão. E ele quer a ajuda do Mutano para acabar com esse laboratório e ele poder ter a sua vingança da família dele que morreu. Inclusive, enquanto eles estão conversando, aparecem esses soldados aqui super bem armados que eles estão atrás do Freedom Beast e tentam matá-lo. Porque o Freedom Beast vai dizer que eles fazem parte do laboratório e que eles já estão atrás dele e que eles precisam agir rápido. E bem, fica bem na cara que tem algo estranho acontecendo, porque assim, ó, aparecer 3 guardas aleatórios no topo de uma montanha gigante é estranho. Só que o Mutano não acha isso estranho e ele decide sim ajudar o Freedom Beast. Mas antes de começar essa empreitada para destruir esse laboratório, o Mutano precisa entender o significado do vermelho. E é então que o Freedom Beast dá um negócio para o Mutano tomar. E o Mutano, ao tomar esse negócio, ele começa a ter várias alucinações e a se conectar um pouco melhor com ele mesmo e o próprio vermelho. E bem, é aqui que o episódio realmente começa a ficar bom. Porque assim, ó, isso daqui é mais ou menos com 15 minutos de episódio. E até então, era um episódio ok, falando bastante do Freedom Beast e tal, com foco maior no Mutano, tava legal. Só que quando o Mutano começa a alucinar ali no negócio que ele toma, é quando eu acho que realmente começa a ficar bem legal, com uma identidade bem legal. Porque aqui o episódio ele começa a ficar muito exagerado e a própria direção fica completamente louca. Por exemplo, começa a tocar uma música meio melosa para dar um clima, meio Guardiões da Galáxia, sabe? E eu acho que combina completamente com o que eles querem fazer aqui. Porque enquanto o Mutano tá alucinando, vendo outros dele ali no meio da caverna, tá tocando a música e ele se conecta com o vermelho e começa a ver os amigos dele. Ele vê a Jinx, fica sabendo que ela morreu, mas ela diz que não morreu de verdade, que talvez volte até o final da temporada. Ela passa todo um significado sobre a vida. E depois tem uma outra cena, e essa sim, gente, eu achei
muito boa, especialmente para os padrões dos Titãs. Porque assim, ó, o Mutano vai surgir no meio daquele furgão lá dos Titãs e a Ravenna vai começar a falar sobre como que toda a vida o Mutano seguiu alguém. Seguiu o Dr. Niles Caulder, seguiu o Dick Grayson, ele não consegue ser ele mesmo, sabe? E que talvez esteja na hora do Mutano se impor e fazer uma vez na vida o que ele quer fazer. Ah, Gabriel, mas isso daí é um papo muito sério pro Mutano. O Mutano é comédia. Sim, o Mutano é comédia, concordo 100%. E é por isso que nessa mesma cena aparece um outro Mutano que tá dirigindo o furgão lá dos Titãs e ele tá cantando a música que tá tocando no episódio. E esse outro Mutano é super good vibes, até me lembrou o Mutano dos Jovens Titãs em Ação. Até prefiro essa personalidade do Mutano do que a personalidade do Mutano durante toda a série. Então assim, ó, esse tipo de cena, cuidando do personagem, respeitando o personagem, eu acho que, cara, eu queria ver muito mais nos Titãs. Mas não só pelos diálogos, e sim pela direção. Porque não tá excessivamente dark, edgy, super sério. Não, ele tá ali super de boas, alucinando com uma música super exagerada, enquanto que ele reflete, né, sobre ter sempre seguido alguém e não ser ele mesmo. Pô, essa cena aqui é muito mais Titãs do que a terceira temporada inteira somada. E bem, o Mutano, entendendo um pouco melhor o que é o vermelho, ele sai dessa alucinação e é quando ele decide ajudar o Freedom Beast a acabar com aquele laboratório que eu citei antes. Eles descem a montanha e decidem invadir o laboratório para acabar com a operação que está acontecendo ali. E é agora, meus amigos. É agora que assim, eu não acreditei quando eu vi essa cena. Porque vai acontecer uma cena de take sequência do Mutano com o Freedom Beast invadindo esse laboratório e o Mutano se transformando em gorila, tigre e um pássaro, tudo na hora, sem enrolação. Gorila precisa voar, pássaro precisa atacar, tigre. Cara, pelo amor de Deus, eu não acredito que levou 40 episódios pra isso acontecer, mas aconteceu a maldita cena que a gente queria ver desde o episódio 1. O Mutano agindo como um Mutano. Porque o Mutano é isso daí, essa transformação na hora. Cara, quando a gente olha em retrospectiva ali as primeiras temporadas, que eles ficavam fazendo todo santo episódio, a piada do tigre e ele ficar pelado, que ele tem que tirar a roupa, é inacreditável que levou 40 episódios pra gente chegar nesse ponto aqui, mas finalmente aconteceu e finalmente teve uma cena boa com o Mutano. E também assim, ó, disparado a melhor cena de ação da temporada, porque é um take sequência. É óbvio que a coreografia aí, se você olhar, não é tudo isso. O próprio CGI não é tudo isso. Se você fazer aquela coisa de freeze frame e ficar olhando os defeitos, você vai encontrar. Mas não tô nem aí com o CGI. Fiquei pedindo o quê? 5 anos essa cena? Aconteceu a cena foi boa? Tô mais do que satisfeito, meus amigos. É isso aí. Depois dessa cena, os heróis chegam ali até o cara que tava mandando no laboratório e o Freedom Beast, usando seus poderes, mata ele. E lembra que eu falei que essa história é um pouco inspirada numa HQ do Homem-Animal? Na verdade, todo esse episódio é bem inspirado nessa HQ. Porque nessa HQ aparece o B'Wana e essa subplot do laboratório acontece também na HQ. Inclusive, o próprio médico que o Freedom Beast mata aqui no episódio é o nome do mesmo médico que aparece na HQ. Então, assim, claramente esse episódio está se inspirando muito em coisas que o Grant Morrison escreveu especificamente sobre o vermelho, a questão do protetor do vermelho e essa história do Homem-Animal que tem a participação do B'Wana. E que aqui nesse episódio a gente está vendo o sucessor dele, que é o Freedom Beast. Mas é agora que vem um grande plot twist que tem no episódio. E que tinha alguém controlando essa operação. E aí o Mutano entra num escritório e ele pega uma carta que tem uma assinatura com o nome do Dr. Niles Caulder. E aqui que, ó, pum, já vem a primeira bomba. Quem estava operando esse laboratório e financiando era o Dr. Niles Caulder. E o Freedom Beast revela que todo o responsável pelo vírus ser espalhado pelo mundo e até infectar a mãe e o pai do Mutano foi culpa do Dr. Niles Caulder. E que o Mutano foi apenas mais uma vítima de um projeto maluco da Patrulha do Destino do Dr. Niles Caulder. Porque o Dr. Niles Caulder, de fato, tem esse lado meio dark, e também é logo na sequência que vai acontecer o plot twist número 2 do episódio. Porque sabe toda essa invasão que teve aí no laboratório? Tudo isso, na verdade, já tinha acontecido. O Mutano, na verdade, ele ainda tá alucinando aquele negócio que ele tomou antes. O que aconteceu, na verdade, é que ele estava tendo uma visão do passado por causa do vermelho. Quem invadiu o laboratório e matou todo mundo que estava ali foi o Freedom Beast, e ele fez sozinho.
o Mutano estava vendo apenas uma visão do passado. E aqui, quando eu vi essa explicação, eu queria matar de novo Titãs. Porque, pô, eles fazem a melhor cena de ação da temporada pra 5 minutos depois aparecer o cara e dizer, não, mas isso não aconteceu. Pô, Titã, me ajuda a te ajudar, mas nem quando eu tô te elogiando, nem quando você faz direito, depois você faz certo, Titã. Mas que coisa... Você fez a cena. Eu realmente não consigo entender porque eles fizeram todo esse malabarismo explicativo pra dizer que o Mutano não tava ali mesmo. A única coisa que me vem na cabeça é que talvez eles achavam que ia ser polêmico demais o Mutano participar desse ataque do laboratório que, tipo, pessoas morrem. Como se ele estivesse sendo complacente com o Freedom Beast matando essas pessoas. E assim, ok, eu até entendo. Só que o Mutano, ele tá com os Titãs, os caras que matam toda hora na série. Então, assim, pelo menos pra mim, não teria nenhuma hipocrisia o Mutano participar dessa ação, porque ele mesmo já matou pessoas no passado. Então, assim, a regra de não matar que a série tem já foi pro espaço há muito, muito tempo. Então, não tem como recuperar isso. É horrível. Não tinham que ter feito isso. Estragaram lá desde a primeira temporada. Mas agora não tem o que fazer. Então, assim, no mesmo episódio, eles dizerem que não aconteceu de verdade, a melhor cena de ação foi uma frustração muito grande. Mas, ao mesmo tempo, uma felicidade enorme. Porque a cena, de fato, foi muito boa. Agora eu só tenho que dizer pra mim mesmo que a cena valeu, né? Mas bem, tem uma justificativa do porquê que eles fazem tudo isso. É que o Freedom Beast quer que o Mutano seja o seu sucessor como o grande protetor do vermelho. E ele queria mostrar pro Mutano que o Dr. Naus Calder não era alguém que se podia confiar. Assim como os Titãs. E que para ser o protetor do vermelho, o Mutano ia ter que abrir mão de ficar com os Titãs, abrir mão da família dele. E o Mutano diz que não, ele não vai abandonar a família dele, porque ele não aceita mais ficar sozinho. Esse é o ponto lá do início do episódio que a gente vê o Mutano criança sozinho. Que isso, de certa forma, reverbera na sua personalidade até hoje. E enquanto ele discute com o Freedom Beast, ele aciona o seu poder do vermelho e acaba sendo sugado para dentro e ele volta para aquele flashback envolvendo ele criança. E é agora sim que o episódio vai ficar completamente maluco e é quando vai acontecer a cena, né, do vídeo que viralizou do Mutano vendo o multiverso da DC. O Mutano adulto vai abraçar o Mutano criança, dizendo que ele nunca vai estar sozinho a partir de agora. E é com isso que vai vir uma outra música super exagerada, super emotiva. E o Mutano vai voltar pro vermelho. E como nesse universo dos Titãs eles dão a explicação que o vermelho pode se comunicar com os outros vermelhos do multiverso da DC, o Mutano começa a ver outros universos da DC. Ele primeiro vê o Flash da CW. E aqui é uma parada meio confusa, assim, porque a gente vê o Flash correndo. Só que o Mutano não tá dentro da força da aceleração, ele tá dentro do vermelho. Tipo, são coisas diferentes. Mas de qualquer jeito, o Flash passa por ele apenas como um raio, e o Mutano é jogado pra fora do vermelho. E ele acaba caindo na terra da Stargirl. E é aqui que acontece o tal do crossover com a série da Stargirl, que eu lembro que eu tinha comentado alguns meses atrás que poderia acontecer. E de fato aconteceu. Só que assim, é uma participação muito rápida. É tipo 1 minuto eles conversando coisas aleatórias. E o Mutano dizendo que ele quer voltar pra família dele. E assim ele volta a canalizar a energia e volta ali pra dentro do vermelho. E é aqui que vai ter um show de cameos. Ele vai virar pra esquerda e vai ver o Monstro do Pântano lá daquela série que foi cancelada, o Monstro do Pântano. Ele vai olhar pra cima e vai aparecer o Shazam do DCU. É isso mesmo, gente. O Shazam do DCU apareceu numa série dos Titãs. Mas se você acha que tá louco, vai ficar ainda mais. Porque daí ele vai olhar pra esquerda e vai aparecer Grant Morrison em pessoa. E o mesmo vai quebrar a quarta parede dizendo que tá conseguindo enxergar o multiverso, que foi o mesmo que desenhou o mapa do multiverso da DC. E que, inclusive, se você der um zoom nessa cena, você vai ver que o próprio Grant Morrison estava desenhando o multiverso da DC ali. E é nesse momento que a gente não vai ter referências visuais e sim de áudio, porque a gente vai escutar o Coringa César Romero e também tem o Jonathan Kent do Superman do Christopher Reeve. E pra finalizar, o que eu acho que é o melhor cameo de todos, o Mutano vê o Mutano dos Jovens Titãs em ação, enquanto que tá passando o desenho numa televisão e ele fica cantando aquela música super conhecida lá do Waffles, Waffles, Waffles. Sem Volta Pra Casa não é nada comparado ao Mutano dos Titãs vendo o desenho dos Jovens Titãs em ação. Ah, Gabriel, mas o Mutano tem esse poder nas HQs? Tem esse negócio de viajar entre o multiverso pelo vermelho? Então, olha, vou ser bem sincero, eu não lembro de ler isso em algum lugar, como se todo o vermelho do multiverso estivesse conectado. Mas também não é uma explicação, assim, muito absurda. É uma parada até que lembra um negócio do Star Trek Discovery, que tinha a rede micelial, um negócio assim,
que os personagens usavam para viajar entre o multiverso do Star Trek. Na verdade, é a dimensão espelho, tem um outro nome Star Trek. Então, só, mesmo que talvez não tenha nas HQs essa explicação do multiverso, eu até que compro porque o próprio conceito do vermelho já é bem absurdo. Uma força vital que une todos os animais do planeta Terra, sabe? Já é bem exagerado, tal qual o verde do Monstro do Pântano. Então, assim, ok, você tá forçando um pouco a barra para dizer que é do multiverso da DC, mas ok, vou passar esse pano aqui, porque deu um easter egg dos Titãs, dos Jovens Titãs em Ação, apareceu o Grant Morrison ali, teve uma conexão louca com o DCU. Então assim, hoje eu vou passar esse paninho, aí não vou ficar bravo com isso daí. Muito embora você possa dizer, né, que o Mutano foi transformado no Monstro do Pântano equivalente ao Vermelho. É porque ele ganhou superpoderes agora de viajar pelo multiverso da DC. Eu poderia ficar bem bravo com isso, mas não vou pegar no pé porque resultou numa cena legal. Dentro do roteiro, eu acho que ficou bem estabelecido ali, principalmente para a jornada do Mutano. Então, não é hoje que eu vou ficar bravo com os Titãs. Hoje não. Mas bem, no finalzinho do episódio, o Mutano consegue canalizar tudo que ele está escutando do multiverso e ele acaba sendo jogado uma última vez para uma outra terra. E essa terra é a terra da Patrulha do Destino. E quem acaba encontrando ele é o Cyborg. E cara, assim, eu fiquei muito feliz com esse final. Pô, Mutano com Cyborg, eles se encontrando live action. Não tô nem aí com os Titãs que é ruim. É Mutano com Cyborg se encontrando live action. Pô, eu achei demais. O Mutano na Terra do Patrulha do Destino e o Cyborg ali, eles vão conversar alguma coisa, vai ter toda uma história em cima disso. Então eu nutro alguma esperança desse episódio seguinte aí, o 10, ser muito bom. Mutano com o Cyborg interagindo, ele dentro da Patrulha do Destino. É pra ser um ótimo episódio, tem tudo pra ser um ótimo episódio, abraçando o tom da série da Patrulha do Destino. Não me vem com o tom da série dos Titãs, essa seriedade dos Titãs. Não, eu quero o tom da Patrulha do Destino com Mutano e Cyborg. Aí, se acontecer isso, vai ser 10 de 10. Aí sim. Mas aí é o Gabriel esperançoso, né? Acreditando no impossível. A realidade, às vezes, pode ser bem decepcionante, né? Vamos ver o que vai acontecer no episódio 10. Mas assim, de um jeito ou de outro, esse episódio 9, de longe, o melhor episódio da temporada. Claro que assim, eles cometem alguns absurdos dentro da história da DC. Como, por exemplo, tem uma piada ali no meio do episódio do porquê que o Mutano se transforma em coisas verdes e não em vermelho. E a explicação que eles dão é a mais idiota possível. Porque é a cor favorita do Mutano. E o Mutano exerce uma influência sobre o vermelho. Uma besteira gigante. Ele se transforma em verde por causa do vírus. O Mutano, dentro do lore da DC, ele foi criado muito antes da criação do vermelho. E é uma parada dos anos 80, o Mutano dos anos 60, entendeu? Só que como a série dos Titãs nunca abraçou esse negócio da doença e ele ficar verde por causa disso, eles tiveram que dar uma outra explicação, que foi essa explicação aí, porque é a cor favorita dele. Só que assim, é uma explicação idiota. E assim, se você nutria alguma esperança de ver o Mutano verde, eu acho que acabou com esse episódio. Não vai acontecer. O Mutano só fica verde nesse universo quando ele se transforma. É realmente uma pena. Eu queria, de fato, ver o Mutano verde, mas fazer o quê, né? É a vida. Pelo menos foi um episódio bom. Um episódio bem dirigido, um tom muito diferente dos outros episódios dos Titãs. Assumiu o lado brega dos Titãs, e eu acho que tinha que assumir mesmo, ficou legal. A prova que esse elenco poderia ter dado muito certo uma super série dos Titãs é esse episódio aí. Só que eles preferiram ir pra rota do Super Dark Ed, não tem nada a ver com os Titãs, né? Infelizmente, né, a gente viu no que deu. O ator do Mutano que escreveu esse episódio também tá de parabéns, pô, mandou muito bem, é um episódio bem escrito. Não é um episódio perfeito, mas dentro dos padrões de Titãs, muito bom. Mas é aquele negócio, né, o muito bom dos Titãs não tá no nível do bom, do mediano do Superman e Lois, por exemplo. E assim, chegou a hora da nota, episódio nota 7,5. E agora vamos ver o próximo episódio, para que tenha 2 episódios bons na sequência, né? Porque só faltam 3, né? Eles vão ter que encerrar logo essas histórias aí. Se manter essa qualidade e continuar subindo, pô, tá mais do que bom para esse final de temporada de Titãs. Já tá muito melhor do que os episódios da semana passada, mas muito melhor. O meu único medo é que volte pro padrão normal com os outros roteiristas voltando pro episódio. Esse é o meu medo maior. Mas enfim, gente, isso daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E essa foi a nossa crítica do episódio 9 de Titãs. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.